A paz do Senhor, irmãos, amém? Louvo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos e podermos, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos para a lição de número 6. Nós vamos estudar acerca do primeiro sacrifício descrito no livro de Levítico, que é o sacrifício do holocausto. Antes eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Levítico, capítulo 1. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Levítico. Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto do animal escolhido, dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se a sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles os derramarão ao redor sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos e a cabeça e a gordura em cima da lenha, que está sobre o fogo do altar. O homem lavará, com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma diante do Senhor. Versículo 10. Se a oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito, oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois, o animal morto será cortado em pedaços e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha, colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo, e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será a oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Versículo 14. Se a oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote oferecerá sobre o altar e apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça. E a queimará sobre o altar, e fará o seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriente do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em 2 metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, nessa manhã nós vamos estudar a lição de número 6.
está aí na página da sua revista, página 38. Convido os irmãos a abrirem, você que está em casa também pode acompanhar. Página 38 da nossa revista. Você que tem a revista digital, eu gosto da revista física, né? Mas você pode também acompanhar, aí nos grupos fora postada a revista digital. Página 38, você tem aí o sacrifício do holocausto. O textuário diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos, nós vimos que o livro de Levítico, ele traz exatamente sombra daquilo que no futuro se realizaria. O livro de Levítico, principalmente na questão dos sacrifícios, ele traz exatamente aquilo que se concretizaria no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos estudando acerca dos sacrifícios e nós estamos vendo que é a forma que Deus se utilizou para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Ele depois do pecado. O pecado separou o homem de Deus, o pecado afastou o homem de Deus, trouxe sobre o homem condenação, trouxe sobre o homem morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, traçou um plano para salvar o homem, para resgatar o homem dos seus pecados. E a revelação desse plano de Deus, desse projeto de Deus para a salvação da humanidade, se dá através dos sacrifícios no Velho Testamento. Através dos sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento. Então nós podemos ver aqui exatamente isso, o plano de salvação de Deus, a revelação de Deus através dos sacrifícios. Quando você abre aí na sua revista, na página, acho que é a página 90, que tem aquele círculo, página 91. Na página 91, você vai encontrar aquela imagem daquele círculo, né, que tem aí, com todos os sacrifícios descritos no livro de Levítico. Nós vimos que os sacrifícios eles já vêm sendo oferecidos desde o Éden. Mas agora, Deus vai regulamentar os sacrifícios no livro de Levítico. O povo saiu do Egito, depois de 400 anos servindo no Egito. Imagine a mente desse povo, quantos sacrifícios idólatras, quanta idolatria eles viram, e agora que confusão eles poderiam fazer ao querer oferecer sacrifício para Deus. Então há necessidade agora do próprio Deus regulamentar isso, regularizar isso, essa forma de oferecer sacrifício, para que o seu povo pudesse oferecer sacrifício conforme a sua vontade, e não do modo como os povos pagãos fariam, ou faziam. Esse povo ficou 400 anos no Egito, e certamente adquiriram costumes, práticas, inclusive práticas idólatras que se faziam no Egito. Tanto é que quando Moisés sobe para o monte e demora a descer, a primeira coisa que eles pensaram é fazer um bezerro de ouro. O Egito ainda estava no coração daquele povo. Então, Deus viu a necessidade de regularizar isso, de colocar isso na lei, para que o povo pudesse fazer exatamente como Deus queria que fosse feito. Então, quando você abre aí na página 90, tem esse círculo aí, e esse círculo ele vai mostrar exatamente os sacrifícios que serão estudados aqui na revista. Nós vamos começar no capítulo 1 de Levítico, estudando acerca do holocausto. Capítulo 2, a oferta de manjares. Capítulo 3, oferta pacífica. Capítulo 4, oferta pelo pecado. E o capítulo 5, oferta pela culpa. Então, essa é a regulamentação feita dos sacrifícios já no período mosaico, já na época da lei de Moisés. E hoje, então, a gente começa estudando o primeiro sacrifício aí de Levítico capítulo 1, que é o sacrifício do holocausto. Quando a gente fala do sacrifício do holocausto, a gente está falando de um dos mais antigos, é o mais antigo dos sacrifícios. Abraão ofereceu. Noé, quando sai da arca, lá no capítulo 8 do livro do Gênesis, Noé oferece um holocausto ao Senhor. Então, ele é o mais antigo dos sacrifícios. Essa imagem que você vê aí na página 37, 38 e 39, que é a imagem aqui da lição, você vê que o altar aí é bem rústico, não é?
O altar aí é feito de pedras, pedras rústicas mesmo. As pessoas simplesmente elas amontoavam pedras ali, colocava a lenha sobre aquelas pedras e depois deitava ali o animal para que fosse oferecido em sacrifício. Era algo bem rústico, num sistema bem mais antigo. Aqui ainda não temos a figura do altar como tínhamos lá na época de Moisés, como já tínhamos na época do templo. Aqui a gente ainda não tem essa figura desse altar. Então, o sacrifício de holocausto, ele é um dos sacrifícios mais antigos, né? E nós vamos estudar nessa manhã exatamente sobre isso, né? Essa regulamentação desse sacrifício. Vamos ver qual é a importância desse sacrifício no âmbito da adoração em Israel, né? O que isso influenciava na vida do adorador, que ia lá na tenda do encontro, para oferecer seu sacrifício, para oferecer sua adoração, para oferecer seu culto ao Senhor. E nós vamos ver também quais as implicações teológicas disso em relação a Cristo, né? Como é que isso representava Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, como isso se aplicou a Cristo ali na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver isso nessa manhã. Quando você abre aí na página 40, no ponto 2 da lição, diz assim: holocausto e sua significação. Então, o autor da lição, pastor Arnaud, ele colocou aqui que o holocausto ele vem do termo hebraico ola, que significa o que sobe, ou oferta em ascensão. Esse nome talvez tenha sido dado exatamente pelo fato de que, ao oferecer o sacrifício, a ideia era que esse sacrifício ele seria recebido pelo Senhor, ele subiria aos céus, a fumaça subiria, o cheiro suave e agradável subiria diante do Senhor. Na Septuaginta, foi feita a tradução desse termo. A Septuaginta é a tradução do Velho Testamento para o grego, a primeira tradução do Velho Testamento para o grego. E ele foi traduzido como exatamente isso, holocausto, ou seja, totalmente queimado. Totalmente queimado. Porque o holocausto era o único sacrifício em que o animal ele era totalmente queimado. Outros sacrifícios, nós vamos ver que parte da carne do animal era oferecida ao sacerdote. Em outros, parte da carne do animal ficava, inclusive, com o adorador, com aquele que levou o sacrifício, para que ele pudesse desfrutar também do sacrifício. Mas no holocausto, não. No holocausto, toda a carne do animal, todo o animal era queimado. Todo o animal era oferecido, na sua completude, na sua totalidade. Isso fazia com que o holocausto se tornasse o sacrifício mais caro. Era o sacrifício mais caro, porque no holocausto todo animal era consumido. Não se aproveitava nada para o sacerdote e nada para o ofertante. Então, fazia com que ele fosse um dos sacrifícios mais caros a ser oferecido. Então, o holocausto era exatamente isso, um sacrifício onde todo animal, por completo, por inteiro, era oferecido a Deus. Por inteiro era oferecido sobre o altar. Agora, o holocausto, não há assim, não temos como afirmar, ele era oferecido somente pelos pecados. Não, o sacrifício de holocausto, ele era oferecido, por ser um dos mais antigos, ele serve de base também para os outros sacrifícios, mas ele era oferecido também em momentos de ações de graça. Não só momentos de pedir perdão, de buscar o perdão do Senhor, mas ele era também oferecido como forma de ações de graça, de louvor, de pagamento de voto ao Senhor. Quando você abre o Salmo 66, você vai ver o salmista falando isso, que vai oferecer holocaustos ao Senhor para pagamento dos seus votos. Deixa eu só ler esse salmo, eu achei interessante. Salmo 66, versículo 13. Então, o sacrifício de holocausto, ele não era especificamente para perdão dos pecados. Quando Noé oferece o holocausto, ele sai da arca, Noé estava preocupado, porque Noé achava assim, a ira de Deus ainda está acesa contra a humanidade. Deus se irou contra o povo, Deus destruiu o povo com água, Deus destruiu a humanidade, e ele queria aplacar a ira de Deus.
E ele então oferece. Então era um sacrifício propiciatório, o sacrifício de Noé, né? Para que ele pudesse se tornar propício diante de Deus. Mas aqui o salmista, no Salmo 66, versículo 13, ele diz assim: venho à tua casa com holocaustos cumprir para contigo meus votos. Votos que meus lábios proferiram e a minha boca pronunciaram na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocaustos com imolação de carneiros. Preparo-te bois e bodes. Preparo-te bois e bodes. Então veja que o salmista, ele faz um sacrifício para pagar os seus votos, de gratidão ao Senhor, pelo voto que ele fizera e que o Senhor atendera. E ele faz exatamente um sacrifício de holocausto. O sacrifício do holocausto, ele era oferecido diariamente na tenda do encontro, de manhã e à tarde. Todo dia pela manhã, todo dia ao entardecer, o sacerdote oferecia um holocausto ao Senhor. Um sacrifício de holocausto ao Senhor. Diariamente, ali na entrada do altar. E o sacrifício do holocausto, aqui no livro de Levítico, o autor do texto, no capítulo 1, ele nos chama a atenção exatamente para o fato de que ele tinha a finalidade de que o adorador fosse aceito diante do Senhor. A aceitação do adorador diante do Senhor. Deus em sua santidade, Deus em sua justiça, após o pecado ele separa o homem de Deus, ele cria uma parede, ele cria uma barreira, ele afasta o homem de Deus. Então haveria uma necessidade deste homem se reconciliar com Deus e se voltar para Deus. E o sacrifício foi o meio que Deus proporcionou para que isso acontecesse. Então, para se achegar diante de Deus, o homem precisava primeiro passar pelo sacrifício. E o sacrifício do holocausto, ele servia exatamente para dar essas condições do homem se aproximar de Deus, do homem se achegar diante de Deus. Então, logo ao entrar no lugar, lá no tabernáculo, para oferecer sua adoração, para oferecer seu louvor, a primeira atitude do homem seria oferecer ao Senhor um holocausto, um sacrifício de holocausto, para que ele pudesse ser aceito, para que ele pudesse ser recebido pelo Senhor ali na sua adoração. Aqui na revista, na página 40, o comentarista colocou da seguinte forma: além da expiação, o objetivo dessa dádiva era garantir o favor divino para o adorador, conforme indicado na frase de Levítico 1, capítulo 3, né, que diz que era para que ele fosse aceito diante do Senhor. Era o sacrifício básico que expressava a devoção e consagração ao Senhor. Então, como era um sacrifício de total entrega, que seria queimado totalmente, é como se o adorador estivesse dizendo para o Senhor: eu me entrego completamente, eu me entrego totalmente diante do Senhor. Então, o primeiro passo para iniciar a adoração, para entrar no lugar santo ali, para oferecer adoração e louvor ao Senhor, era exatamente oferecer ao Senhor um sacrifício de holocausto. Independente da pessoa haver pecado ou não, achei interessante o pastor Arnaud fazer esse comentário, quando ele trazia aula para os professores. Ele disse que independente do pecador ter cometido pecado ou não, ele simplesmente pelo fato de querer estar ali naquele lugar, se apresentar diante de Deus para a adoração, era necessário que ele fizesse o sacrifício, para que ele fosse aceito diante do Senhor. Para que Deus pudesse aceitar a sua adoração, para que Deus pudesse recebê-lo ali. Então era necessário que ele começasse com esse sacrifício. Era necessário que ele começasse oferecendo um sacrifício de holocausto ao Senhor. Talvez seja por isso que o apóstolo João, quando ele escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, ele diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi oferecido em nosso favor, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, à presença de Deus. Se hoje nós conseguimos chegar diante de Deus e devotar a Ele nossa adoração, nosso louvor, é exatamente por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício vicário de Cristo, que nos tornou propício diante de Deus. Então, o sacrifício do holocausto, ele tinha essa função, ele
tornava aquele pecador propício à adoração diante de Deus. Aí ele poderia entrar ali, ele poderia adorar ao Senhor. Seus pecados eram expiados ali. Havia a expiação, mas havia também a propiciação. Né? Porque exatamente a ira de Deus se acendia por conta do pecado. E se havia o arrependimento, o sacrifício sendo oferecido, a ira de Deus era aplacada e o pecador era recebido diante do Senhor quando oferecia o seu sacrifício diante de Deus, diante do Senhor. Então, o sacrifício do holocausto, ele tinha essa finalidade de fazer com que o pecador fosse aceito diante do Senhor. Ele fosse recebido para a sua adoração, para o seu louvor, para oferecer o seu sacrifício e pedir o seu perdão e buscar a misericórdia de Deus ali. O primeiro passo a ser feito ao buscar ao Senhor era exatamente o sacrifício de holocausto. E como se dava então o sacrifício do holocausto? Primeiro a gente tem que pensar que Deus ele estabeleceu tudo segundo sua vontade. Tudo foi descrito pelo Senhor e tudo deveria ser feito exatamente do modo como Deus disse que teria que se fazer. Exatamente porque tudo isso aqui apontava para Cristo, apontava para o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Então tudo deveria ser feito exatamente do modo como Deus ordenara que fizesse. Então veja, primeira coisa a ser feita era a escolha do animal. A escolha do animal. Nós vimos numa lição anterior, na página 26, né, os animais que poderiam ser oferecidos. Se você voltar aí na sua revista, lá na página 26, você vai ver os animais que Deus estabeleceu para serem oferecidos em holocausto. Né? Veja que não era qualquer animal, não era a escolha do adorador. Hoje eu não quero oferecer uma vaca, hoje eu quero oferecer meu cavalo, né, puro sangue, manga larga, poderosão aqui, é o melhor que eu tenho, muito caro, custa o valor de 3 bois. Não era isso que Deus queria. Por mais valioso que fosse, por mais precioso que fosse, o sacrifício deveria ser oferecido de acordo com o que Deus estabelecera. Por isso que Deus vem regulamentando tudo. Então, os animais que Deus separou para que fossem oferecidos em holocausto, exatamente o gado graúdo, né, que era o boi, o novilho, a vaca, né, o gado miúdo, né, que é o bode, o cabrito, a cabra, o carneiro, o cordeiro, a ovelha, ou ainda o sacrifício de aves, que aí só eram 2 aves que poderiam ser oferecidas, o pombo e a rolinha, né? Mas essas escolhas de Deus, elas não foram aleatórias, não foram feitas de qualquer forma. Deus tinha um propósito a escolher esses animais. Esses animais aqui, eles estavam apontando para a figura de Cristo. Né? Eles apontavam para Cristo. Então, eles tinham que ter características que poderiam identificar, fazer com que essas pessoas pudessem identificá-las lá na frente em Cristo Jesus. Como, por exemplo, o novilho, o boi, ele é um exemplo de servo. De servo. O boi é aquele animal que antigamente era o trator, né? Para arar a terra, para puxar a carga, era o boi. O animal que traz essa imagem de servo. Exatamente o que poderia ser identificado em Cristo. Os animais, vejam que eram animais dóceis, eram animais pacíficos, que Deus escolhera. E Deus escolhe o boi, o touro, o novilho, exatamente porque ele é o símbolo do serviço, ele é o símbolo do servo. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê exatamente essa característica nele. O Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, que ele veio para servir, e servir a ponto de dar a sua vida pelos seus amigos. Né? Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 5, ele diz que ele tomou a forma de servo. Ele tomou essa forma de servo. Então o boi, o novilho, ele trazia essa representação do Cristo como servo. O outro animal do gado miúdo que era escolhido
era exatamente o carneiro. O carneiro é o macho da ovelha, é um animal dócil, é um animal completamente dependente. Então, esse aqui é a figura de Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando você lê Isaías, no capítulo 53, ele diz: como ovelha foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Não há a figura do leão aqui, que vem para dominar, para reinar, mas é o Cristo que veio para salvar, para morrer, para dar a sua vida, para se entregar. Então, a figura da ovelha aqui identifica exatamente esse Cristo, né? Esse Cristo. E a figura do cabrito. Eu achei interessante o pastor Arnaud falar sobre o cabrito, que ele diz assim que o cabrito, ele dá essa ideia de firmeza, de passos firmes, né? De passos firmes, de alguém que tem convicção naquilo onde está pisando, onde está andando, onde está caminhando, né? Ele diz: o cabrito é aquele animal que ele tem uma firmeza, um equilíbrio tão grande que ele sobe numa árvore, ele sobe em cima de uma casa, né? Você não vê uma ovelha em cima de uma casa, né? Você não consegue ver uma ovelha em cima de uma casa, mas um cabrito você vê. Você não vê uma ovelha em cima de uma árvore, mas você vê um cabrito subindo uma árvore, né? Então, dá essa ideia de equilíbrio e de firmeza, de equilíbrio e de firmeza. Então, as características desses animais, elas trazem características do próprio Cristo, do seu caráter, da sua mansidão, do seu serviço, da sua firmeza, do seu equilíbrio. E quando a gente olha para as aves, a gente vê essa mesma figura, né? As aves que foram escolhidas por Deus, os pombinhos e as rolinhas, né? São símbolo exatamente de paz, de pacificidade. Quando você vê lá no Evangelho de Lucas, no momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo ele desce sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba. É um animal que traduz essa ideia de paz, O povo hebreu, quando eles esperavam o Messias, ele esperava alguém belicoso, alguém que viesse para guerrear, alguém que viesse para conquistar e libertar o povo do domínio romano. Eles esperavam alguém que viesse assim. Aí, de repente, vem um Cristo, né, pacificador. Vem um Cristo que não veio para fazer guerra com os romanos. Vem um Cristo que não veio para juntar os zelotes todos e partir para cima para uma guerra. Não, ele veio para trazer a paz, né? Ele veio exatamente para fazer o contrário. Ele veio para salvar a humanidade. Então, traz essa ideia de paz e simplicidade, estes animais, estas aves. Então, o primeiro passo era esse: escolher o animal a ser oferecido. Observe que os animais, eles são também de acordo com a possibilidade financeira do ofertante. Nem todo mundo poderia oferecer um novilho. Era um animal muito caro, né? Nem todo mundo poderia oferecer uma ovelha. Mas um pombinho, sim, né? Uma rolinha, sim. Então, tinha o sacrifício. Deus possibilitava para que todos, independente de sua condição financeira, pudessem ter a oportunidade de oferecer o sacrifício ao Senhor. E tinha que ser, a primeira característica era que tinha que ser macho e sem defeito. O animal escolhido para o sacrifício tinha que ser do sexo masculino e tinha que ser sem defeito. É interessante pensar porque, quando você fala do boi, né, o macho sem defeito era aquele animal top lá no curral, né? Era o animal top lá no curral, era aquele animal que era o reprodutor ali, era o macho sem defeito, era aquele animal que era o mais valioso. Porque ele era o reprodutor, era aquele animal que o proprietário ele ia utilizar para que fecundasse, né, as vacas e nascessem daquela espécie, né, de machos sem defeito, né, perfeitos, animais perfeitos. E Deus pede exatamente isso: eu quero um macho sem defeito. Eu quero um macho sem defeito. Eu quero o melhor.
porque esse animal representaria Cristo. E quando Deus nos deu Jesus, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Quando Deus nos oferece Jesus, Deus nos oferece o que Ele tinha de melhor. Então não podia ter defeito. Aquele animal, ele apontava para Cristo, ele apontava para o Senhor. Então ele não podia ter mancha, ele não podia ter doença, ele não podia estar com nenhum problema físico, conforme descrito lá em... anotei o versículo, agora não me lembro. No capítulo 22, acho que é de Êxodo, né? Levítico 22. Levítico 22, a partir do 21. Se alguém oferecer ao Senhor um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou como dom voluntário, do gado graúdo ou miúdo, para ser aceito o animal não deverá ter defeito. Não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis ao Senhor o cego, o estrupiado, o mutilado, o ulceroso, né? Com sarna ou outras doenças. O animal tinha que ser perfeito. Não tinha como oferecer ao Senhor um animal doente. Deus queria o que fosse de melhor, porque Deus estava oferecendo ao homem o melhor. Em Cristo não havia defeito. Em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia manchas. Em Cristo não havia máculas. É interessante o apóstolo Pedro, quando ele escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. É exatamente isso que Pedro diz. Então Deus nos deu o melhor, Deus nos deu o melhor. Não foi nada corruptível como prata, não foi nada corruptível como ouro. Pedro olha para essas coisas e diz, isso não vale nada. O precioso sangue de Jesus Cristo, esse sim é valioso, esse sim custou caro. E foi com esse preço que nós fomos pagos, foi com esse preço que nós fomos resgatados. Então o sacrifício já demonstrava isso, o valor do que Deus ofereceria para salvar a humanidade. Então o sacrifício do holocausto era trazido esses animais. Era o macho sem defeito. O macho sem defeito. Ao trazer o animal para o holocausto, o que fazia o ofertante? Primeiro passo, ele colocaria as suas mãos sobre a cabeça do animal. O ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal, antes dele ser oferecido, é exatamente aquele momento em que há uma identificação do ofertante com a oferta. Aquele animal, ele está ali representando o ofertante. Quem pecou foi o ofertante. Quem cometeu o pecado foi o ofertante. E ele deveria morrer. Mas agora ele precisa entender que aquele animal inocente, sem culpa alguma pelo seu pecado, vai morrer em seu lugar. Vai assumir a sua culpa. E tem que ter essa identificação entre ele e esse animal, e o ato de impor as mãos sobre o animal, antes dele ser sacrificado, exatamente, é esse momento dessa identificação. É o momento em que há essa identificação entre o ofertante e a vítima a ser oferecida. Assim como esse animal estava sendo entregue no altar, o pecador poderia olhar e dizer, eu também me entrego completamente ao Senhor. Assim como esse animal está sendo oferecido em sacrifício, em holocausto, para ser completamente entregue ao Senhor, eu, neste momento, me entrego também completamente ao Senhor. Porque aquele animal agora passa a representar aquele pecador que está trazendo a sua oferta para ser entregue. Não foi assim com Cristo? Cristo não assumiu o nosso lugar na cruz. A cruz não era nossa, mas Cristo também assume o nosso lugar. E quando nós vamos a Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, quando levantamos as nossas mãos em sinal de aceitação, nós estamos nos identificando com Ele na sua morte, na sua ressurreição.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, ele diz que nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele no batismo. E assim como Cristo ressuscitou para uma novidade de vida, nós também ressuscitamos ali para uma vida nova. De modo que entre nós e Cristo há uma identificação entre a sua morte na cruz e a nossa aceitação. Nós aceitamos o Senhor, nós nos identificamos com Ele na sua morte. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, agora Cristo vive em mim. Quando Cristo morre na cruz, e quando eu aceito Jesus, eu também morri com Cristo. Eu também ressuscitei com Ele para uma vida nova. Então, essa identificação, ela ocorre também entre nós e o nosso Salvador. Do mesmo modo que aquele homem, aquela pessoa que oferecia o sacrifício ali no tabernáculo, se identificava com a vítima que assumiria o seu lugar, que o substituiria para morrer pelos seus pecados. Para morrer pelos seus pecados. Então, trazia-se o sacrifício, escolhido o animal, trazido o animal, colocava-se as mãos sobre o animal, para que houvesse esse processo de identificação. E passado esse momento, o animal seria sacrificado. O animal seria morto. E quem mataria o animal? O próprio ofertante. Era o próprio ofertante quem degolaria o animal. Ele via, matava o animal para que ele pudesse perceber isso, né? Deus não permitia que o sacerdote o fizesse, né? O sacerdote podia fazê-lo, né? Podia entregar lá e, né? Tem gente que não gosta de matar uma galinha, né? Ah, não, tenho medo. Eu sou assim, eu não mato uma galinha, né? Imagina eu oferecer um sacrifício, ainda bem que eu vim bem depois, né? Ainda bem que eu vim bem depois disso. Porque se eu fosse oferecer o sacrifício, estava difícil. Ia ter que fazer, né? Mas assim, o próprio ofertante, quando ele chegava com a oferta lá, ele colocava as mãos e ele mesmo degolava o animal. Ele precisava entender que aquele animal estava morrendo em seu lugar. Que aquele lugar era dele, mas Deus estava lhe dando a oportunidade de ser salvo. Daquele momento, daquela situação. E ali já estava apontando para o que Cristo faria. O inocente morreria em lugar do pecador. E quando o sacrificante, o ofertante, ele matava o animal, o sacerdote trazia a bacia, recolhia o sangue do animal e aspergia esse sangue em volta do altar. Em volta do altar. Após esse momento, a oferta era abatida ali, o sangue aspergido sobre o altar, o couro desse animal era retirado. Esse animal, ele era esfolado, era retirado o couro do animal. É interessante pensar nisso, né? Por que esfolar? Por que tirar o couro? O couro, ele era oferecido ao sacerdote como uma forma de pagamento pelo seu serviço. Era a única parte do animal que ficava com o sacerdote, era o couro do animal. Entendeu? E todo o resto do animal ia para ser queimado. Mas esse processo de esfolamento, ele é interessante nós pensarmos nisso, né? Estava ouvindo o pastor Arnaud, e é interessante como ele estudou isso aqui, como ele tem um conhecimento bem interessante acerca desse assunto, né? E ele dizia o seguinte, que lá no Éden, quando Deus ele vai vestir o homem, foi a primeira vez que um animal foi esfolado. A primeira vez que um animal foi esfolado foi lá no Éden. Quando Adão pecou, Adão fez vestes para si de folhas de figueira. Aquilo ali não era suficiente para cobrir a vergonha do seu pecado, para cobrir a vergonha, a sua nudez diante de Deus. E o que Deus faz? Deus providencia, então, pele de animal para que isso pudesse acontecer. Então, dentro desse processo de salvação, há essa parte em que a pele é retirada para cobrir a vergonha, para cobrir a nudez. Para cobrir a nudez. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós vemos que Cristo ele passa por um processo de esfolamento em sua morte. Tem sua carne rasgada de forma tão cruel. Quando você lê Isaías no capítulo 53, principalmente os versículos 5 e o versículo 10, só ler aqui para a gente ficar bem.
você vê exatamente que foi o que aconteceu a Cristo. Cristo fora ali, em todo o seu sofrimento, em toda a sua angústia, esfolado pelo pecador. Isso por quê? Porque aprove a Deus fazer dessa forma. Olha o que diz Isaías 53, versículo 5. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos proporciona a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. O versículo 10 diz: contudo foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Então, Cristo é esmagado pelos nossos pecados, Cristo é esfolado pelas nossas transgressões, para que nós pudéssemos nos tornar propícios diante de Deus, para que nós pudéssemos nos tornar aceitos diante de Deus. Isso nos faz compreender o quanto o pecado é algo sério diante de Deus. Deus, em sua justiça, Ele abomina o pecado. Deus, em sua santidade, Ele abomina o pecado. E aprove a Deus, então, moer a Cristo ali na cruz, no lugar de todos os pecadores, exatamente para que todos nós pudéssemos nos tornar propícios diante de Deus. Interessante que o animal, ele teria que morrer para ser esfolado. Cristo não. Cristo teve sua carne rasgada, ainda vivo. Os chicotes romanos, com ossos na ponta, que batiam em sua carne, rasgavam a sua carne, abriam a sua carne, e fazia com que seu sangue jorrasse. Isso era exatamente o esfolamento, esse momento em que Cristo sofria pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. No sacrifício do holocausto, esse processo se dava com o animal já morto. Com Cristo, isso se deu com ele ainda vivo. Observe que tudo isso, todo o sofrimento que Cristo passou, todo o sofrimento de Cristo na cruz, era exatamente para nos proporcionar o acesso à presença de Deus, nos tornar propício para estarmos diante do Senhor. Então, há um simbolismo aqui no esfolamento, no retirar da pele do animal. Isso aponta para o sofrimento de Cristo, o sofrimento físico de Cristo, naquele dia fatídico em que Ele for à cruz pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Portanto, nos faz entender a gravidade do pecado e o quanto Deus abomina o pecado. O quanto Deus abomina o pecado. Mas também nos faz entender o seu amor. Toda a humanidade merecia a cruz. Eu merecia a cruz, você merecia a cruz. Mas Cristo se ofereceu em meu lugar e em seu lugar, para morrer a morte que era nossa, sofrer a condenação que era nossa e nos tornar propícios para Deus, aceitáveis diante do Senhor. Aceitáveis diante do Senhor. Então, o primeiro processo era esse, o de imolar o animal, o de retirar a pele do animal. Após esse momento, os sacerdotes, ele dividia o animal, ele partia o animal em pedaços. Isso facilitaria o animal ser oferecido sobre o altar. Ele deveria ser queimado por completo. Então, esse animal, ele era partido em pedaços, ele era dividido cuidadosamente. Por quê? Porque nenhum osso desse animal poderia ser quebrado. Nenhum osso poderia ser quebrado. Essa era a ordem de Deus, para que eles fizessem isso sem que nem um osso se quebrasse. Exatamente porque com Cristo foi assim. Você lembra do Salmo 34, versículo 20? Salmo 34, versículo 20 diz exatamente isso. Nenhum dos seus ossos. É uma profecia acerca de Cristo. Se eu só ler aqui, o texto está na lição, Salmo 34, versículo 20. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Nenhum osso sequer é quebrado. No Evangelho de João, lá no capítulo 19, os judeus, eles já iam começar a celebração da Páscoa, então não podia deixar aqueles corpos pendurados na cruz.
né? Vai começar a celebração da Páscoa, já está chegando o final do dia, vai começar, então não pode deixar esses corpos aí. O que eles fizeram? Foram até Pilatos e pediram para que fossem retirados aqueles corpos da cruz. E aqueles que ainda estivessem vivos, que as pernas fossem quebradas, né? Que eles tivessem suas pernas quebradas, porque aí eles já morriam, e aí tiravam da cruz, e aí poderiam fazer a celebração da Páscoa. Chegaram no primeiro, estava vivo, quebra as pernas. Chegaram no segundo, está vivo, quebra as pernas. Mas quando chegou em Jesus, na cruz de Jesus, o que eles perceberam? Que Jesus já estava morto. Jesus já estava morto. Então não houve a necessidade de que nenhum osso dele fosse quebrado. Apenas o traspassaram com uma lança. E quando os traspassam com a lança, sai sangue e sai água. Então eles confirmaram, ele já está morto. Então tiraram Jesus da cruz, sem que nenhum osso dele fosse quebrado. E João, ele vem e confirma, isso para que se cumprisse as Escrituras acerca de Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em holocausto pelos nossos pecados. E todo o ritual do holocausto deveria ser cumprido rigorosamente na pessoa de Jesus, de modo que nenhum osso dele fora quebrado. Nenhum osso fora quebrado. Após dividir o animal, lavava-se as vísceras do animal. Essa lavagem das vísceras, achei interessante a interpretação trazida pelo escritor da revista, porque ele diz que representa a pureza interior. A pureza interior. Cristo era puro, não somente fisicamente, esteticamente ou exteriormente, mas havia a pureza interior. Uma pureza que era de dentro. E era exatamente isso que Jesus questionava nos fariseus. Você lembra que Jesus olhava para os fariseus e dizia, vocês são um sepulcro caiado. Vocês têm aparência de santidade, mas vocês de santo vocês não têm nada. Vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Jesus sempre criticou essa falsa aparência deles, porque eles tinham um exterior todo arrumadinho, mas por dentro eles eram pessoas exatamente egoístas, pessoas que estavam longe de Deus. Mas com Cristo não era assim. Com Cristo não era assim. Cristo era puro, por dentro e por fora. O apóstolo Pedro, ele diz que em Cristo não havia pecado algum. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Nele não havia pecado algum. Então havia pureza interior, mas havia pureza exterior, mas também havia pureza interior. E observe que esse princípio ele é passado também pelos apóstolos para a igreja. O apóstolo Paulo ele escreve e diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus ele diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra nele, é o que sai dele, porque sai do seu coração. Então ele tem que ter o coração purificado, tem que ter uma pureza que seja interior. E esse lavar das vísceras e o lavar das pernas representa exatamente a pureza interior. Era um momento em que também se fazia uma vistoria ali para ver se não tinha nenhum defeito no animal, se não tinha nenhuma doença no animal. Mas representava essa pureza interior. Por fim, agora o animal era levado ao altar. O fogo era aceso e ele era completamente queimado sobre o altar. O altar de Cristo foi a cruz. O altar onde Cristo fora queimado completamente, oferecido por inteiro, foi a cruz do Calvário. Ali no tabernáculo, o sacerdote acendia o fogo, colocava o animal e deixava que ele queimasse, fosse completamente consumido. O altar onde Cristo fora completamente consumido pela ira de Deus contra o pecado, foi a cruz do Calvário. Na cruz, Cristo foi completamente queimado, completamente consumido pelos nossos pecados. Quando a Bíblia se refere à ira de Deus contra o pecado, a Bíblia diz que Deus, ele é um fogo consumidor. Está lá em Hebreus capítulo 12. Né? Deus é um fogo consumidor. Isso fala do juízo de Deus acerca do pecado. E
a ira de Deus, ela se manifesta em Cristo Jesus. Ela é toda derramada em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, de modo que ele é completamente oferecido e completamente consumido pelos nossos pecados ali na cruz. E o cheiro suave do sacrifício de Cristo chega às narinas de Deus. Quando o texto fala de cheiro suave e agradável diante do Senhor, não que Deus ele tenha um nariz e sinta cheiro. Deus é espírito, né? É um antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É você atribuir a Deus características que são humanas. A mão de Deus, os olhos de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito, e como é espírito não tem olho, não tem mão, não tem... Mas isso nos faz entender o agir de Deus, nos faz entender como Deus age, como Deus se manifesta, as ações de Deus. Então, o escritor, ele diz, é sacrifício de cheiro suave, de cheiro agradável diante do Senhor. Não que Deus estivesse preocupado como acreditava-se os povos pagãos daquela época, que tinha que oferecer o sacrifício, porque o Deus deles vinham comer o sacrifício. Eles precisavam se alimentar daquele sacrifício. Eles precisavam do cheiro daquele sacrifício para que sua ira fosse aplacada. Com Deus não era assim. Eu achei interessante o Salmo 50. Salmo 50, versículo 7. Olha o que Deus diz aqui no Salmo 50. Salmo 50, versículo 7. Escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou o teu Deus. Não te repreendo por falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas ofertas dia após dia. Versículo 9. Contudo, não tenho necessidade nenhuma. Não tenho necessidade de nenhum novelho dos teus estábulos, nem dos bodes dos teus apriscos, pois todos os animais das florestas são meus, como são as cabeças do gado e as milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que nele contém. Por acaso comerei carne de touros ou beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo e eu te livrarei e tu me darás glória. Então Deus está olhando e dizendo, você acha que eu como o sacrifício? Você acha que eu tenho necessidade disso? Deus não é como os deuses pagãos. O que Deus esperava do seu povo era exatamente uma obediência sincera àquilo que ele estabelecera. Cumpra os seus votos, pague seus votos, ofereça a sua adoração, ofereça o seu sacrifício. Tudo que Deus esperava é que os sacrifícios fossem oferecidos exatamente da forma como Deus estabeleceu. E se era feito exatamente como Deus havia estabelecido em sua palavra, isso chegava diante de Deus como um cheiro suave, como um cheiro agradável. Era aceito diante de Deus. Era o momento da aceitação do sacrifício. Era Deus aceitando o sacrifício. Deus olhou para Saul e o que Deus disse? Samuel disse a Saul, né? O profeta de Deus. Acaso Deus tem prazer em que lhe ofereçam sacrifícios, mais do que lhe obedeça? Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Claro que não. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Melhor do que sacrificar é fazer exatamente a vontade do Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor. Então, o sacrifício de cheiro suave, de cheiro agradável, era exatamente o sacrifício que era aceito pelo Senhor, que era recebido pelo Senhor, porque fora feito exatamente da forma como Deus estabeleceu em sua palavra, em sua lei. Então esse é o significado dessa expressão, o aroma suave diante do Senhor.
porque era aceitável. Era um sacrifício aceitável. Era aquilo que Deus esperava que fosse feito. Fora feito exatamente no modo como Deus estabeleceu em sua palavra que fosse feito. Assim é a minha adoração e tua adoração. Eu e você, nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma, do nosso jeito, do nosso modo, né? Nós temos que adorar a Deus da forma como Deus quer ser adorado. Infelizmente, nós vivemos momentos assim, que as pessoas acham que Deus aceita tudo. Deus aceita qualquer coisa, Deus aceita qualquer pessoa, e não é assim. A adoração, ela se faz de acordo com a palavra do Senhor. O salmista diz, eu quero ler a tua palavra, viver a tua palavra, me alimentar da tua palavra, para que eu possa te adorar do modo correto. Porque a adoração sincera e verdadeira a Deus, ela é feita conforme a palavra de Deus. E ela é aceita por Deus como um cheiro suave e agradável, quando ela é feita de acordo com a vontade do Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Então, o cheiro suave representava exatamente essa aceitação de Deus ao sacrifício que lhe fora oferecido. Por fim, meus irmãos, o sacrifício do holocausto, ele era oferecido, como falamos no início, todos os dias, de manhã e de tarde, ali na entrada do tabernáculo. Exatamente para que o povo fosse aceito diante do Senhor. Era o sacrifício de aceitação, era o sacrifício para que Deus tivesse misericórdia do povo, seus pecados fossem expiados, e eles se tornassem propícios diante de Deus, para que Deus não matasse, não os destruísse, porque agora Deus estava no meio do arraial. Agora Deus que aparecera no Sinai, que se manifestava em cima do monte, agora estava no meio deles. Deus estava lá na tenda do encontro, lá em cima, lá da arca da aliança, entronizado entre os querubins, estava a presença santa de Deus no meio do povo. E aquele povo era um povo pecador. Então havia necessidade de que esse sacrifício fosse oferecido todos os dias, pela manhã e à tarde. É interessante que aqui no final da revista, o comentarista ele coloca, né, que o tabernáculo ele ficava situado numa posição bem estratégica no meio do acampamento. Ele ficava no meio do acampamento, né? E o sacrifício do holocausto, ele subia, aquela fumaça gigantesca, e todos sabiam que era o momento do sacrifício do holocausto, né? O cheiro daquela fumaça se espalhava ali por todo o acampamento. O vento levava aquela fumaça e aquele cheiro se espalhava por ali. Era o cheiro do sacrifício oferecido para a aceitação do povo diante do Senhor. E aqui o escritor ele faz uma comparação com Cristo na cruz, né? Uma comparação com Cristo na cruz. Do mesmo modo, quando Cristo é oferecido na cruz do Calvário, o bom cheiro de Cristo se espalha, levando salvação, trazendo redenção, trazendo libertação, nos tornando propícios diante de Deus, nos tornando aceitável diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, né? O cheiro suave que subia às narinas de Deus naquele tabernáculo. Agora sobe da cruz, quando Cristo é oferecido ali em sacrifício pelos nossos pecados. E esse cheiro se espalha, atingindo as nossas vidas, nos tornando propícios ao Senhor. E por fim, o sacrifício do holocausto era o sacrifício que representava uma entrega completa, uma entrega total do ofertante. Ele completamente se entregando ao Senhor. Ele colocava as mãos sobre aquele animal. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, assim como esse animal está sendo entregue completamente a Ti para ser queimado, a minha vida, ela é completamente Tua. Ela está sendo entregue completamente a Ti. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz exatamente isso. Ele diz assim: não vos conformeis com esse século. Renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam completamente, se deem totalmente ao Senhor em sacrifício. A ideia da entrega aqui é exatamente essa ideia do holocausto, de uma entrega completa, de uma entrega total que se faz a Cristo.
É o Isaac totalmente oferecido sobre o altar, totalmente entregue, totalmente rendido à vontade de Deus. Essa tem que ser a minha vida, essa tem que ser a sua vida. Uma vida completamente colocada nas mãos do Senhor. Oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Santo e agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que os irmãos tenham assimilado alguma coisa desse conteúdo que é maravilhoso. A revista é uma bênção, né? Como a gente tem uma visão diferente, né, do sacrifício. Estudar sobre o sacrifício, estudar Levítico é uma coisa mais pesada, não é uma coisa que você entende com facilidade. E essa revista ela traz uma clareza que é fenomenal, né, diante do sacrifício. A gente consegue entender, né, entender exatamente o quanto o pecado é terrível diante de Deus, né? O quanto o pecado é terrível diante de Deus. Deus queria que o homem percebesse isso. Quando o homem está oferecendo o sacrifício ao Senhor, os sacrifícios deles trazem essa realidade do quanto o pecado é algo terrível diante de Deus e o quanto que só Deus pode livrar o homem da condenação trazida pelo pecado. Só Deus pode fazer isso. E Deus nos enviou Jesus Cristo, né? E tudo isso se cumpre em Cristo em detalhes. Você vê que todos os passos do holocausto, ele vai se cumprir em Cristo, detalhadamente, ali na cruz do Calvário. Amém? Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi oferecido em holocausto, exatamente para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. Feche seus olhos, mesmo sentados. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de entender isso, de compreender acerca do sacrifício do holocausto. Te peço, Senhor amado, que o nosso coração, a nossa vida, seja totalmente entregue a Ti, Senhor. Totalmente entregue. Nós te louvamos por Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário da cruz, pela nossa redenção, porque em Cristo nossos pecados são perdoados, porque Cristo fora totalmente entregue pelos nossos pecados para nos trazer vida e nos tornou propícios diante de Ti. Se temos livre acesso à Tua presença, se podemos nos achegar com confiança ao trono da Tua graça, ao trono da Tua misericórdia, porque Cristo um dia se entregou em sacrifício pelos nossos pecados. Muito obrigado por tão grande redenção, Senhor. Recebe-nos por Tua graça e que sejamos achados diante de Ti como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que lição rica, né, irmãos? Que lição rica. Quando a gente pega e lê Levítico 1 e vai vendo passo a passo de cada um dos sacrifícios, né? Seja do gado maior, quem tinha mais condições, né? Seja do gado menor, quem tinha condições financeiras menores, seja das aves, né? Interessante, a ave não tinha como cortar, ela era pequena. Então, o que o sacerdote fazia? O sacerdote abria a ave. A ave era aberta, não podia cortar nada, e ela era entregue ali para ser queimada, inclusive com as asas abertas, né? É interessante, não tem como, gente, não tem como. O judeu que tivesse um pouquinho de consciência, como Elias falou, ele ao ver Jesus crucificado, ele ia pensar, poxa, mas esse homem não fez mal para ninguém. Esse homem não era um revolucionário. Esse homem não era bandido. O que ele está fazendo aí? Aí, Eliezer, ele ia talvez se lembrar do grande profeta na época antes de Cristo, que era João Batista. E uma das últimas palavras de João Batista é: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Aí era só comparar Levítico com o que estava acontecendo com Cristo. Ia ficar assim, ué, mas o que está acontecendo? Aí, obviamente,
vem o maior de todos os trabalhos, o do Espírito Santo, convencendo o homem do juízo, do pecado e da maldade, né? Que Cristo maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso, e louvado seja o nome de nosso Senhor por todas as coisas, todas as coisas. Bem, excelente estudo. Em casa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a revista e vai ler de novo. Ler de novo, ler de novo. E à medida que você vai lendo de novo a lição 6 e Levítico 1, o que vai acontecendo? Vai esclarecendo, a cada dia vai esclarecendo mais e mais e mais e mais, e a gente realmente se encanta com Cristo, né? E com Deus pela salvação que Ele propiciou.